Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, gostaria de cumprimentar a todos na paz do Senhor, os nossos jovens, os nossos professores dos jovens, a todos quanto o Senhor achar por bem direcionar esse conteúdo. Nós vamos estar meditando aqui, ou comentando a revista dos jovens da CPAD, segundo trimestre de 2025, que traz sobre Davi, e o tema do trimestre é Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. A lição de número 3, que é a lição que nós vamos estudar, nós vamos estar comentando, e ela está programada para ser estudada em sala de aula, no dia 20 de abril de 2025. Ela tem Davi, o matador de gigantes, é o nosso tema, e o texto principal é o Salmo 33, no verso 16, que diz assim: Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nenhum homem valente se livra pela muita força. O resumo da lição nos diz: Davi confiava em Deus e, frente aos insultos de Golias, matou o gigante. Na vida cristã também temos nosso desafio que venceremos mediante a fé no Senhor. A leitura do texto bíblico é em 1 Samuel 17, do 13 ao 16, e o versículo 20, 23 e o 24. Diz assim: Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. Eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Davi, então, se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem de guerra, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. Temos aqui a leitura do texto bíblico. A introdução diz assim: o desafio de Davi com relação ao gigante filisteu representa a luta espiritual travada entre o jovem cristão e o mundo, a carne e o inimigo de nossas almas. Para alcançarmos a tão almejada vitória, nós devemos seguir o exemplo de Davi, resistindo ao inimigo e vencê-lo em Cristo. Então a nossa introdução vai falar que essa peleja de Davi contra o gigante Golias, ela é representativa da luta do jovem cristão contra o mundo, contra a carne e contra o inimigo das nossas almas. E que Davi, ele é o exemplo a ser seguido, porque Davi venceu, porque ele depositou a sua fé no Senhor. Estabelecido isso, nós vamos para o tópico primeiro. O tópico primeiro vai estar falando no subtópico 1, cercados por todos os lados. Os dias que estabeleceram a batalha entre Davi e Golias foram marcados por provocações. O exército dos filisteus se reunia diariamente para provocar o exército de Israel, ou o exército israelita. Uma forma muito comum de disputa utilizada naqueles dias era o exército ficar em frente a frente, enquanto um valente de cada lado se posicionava para uma disputa solo. O vencedor dava ao seu exército o sabor da vitória, enquanto o perdedor, a humilhação, as baixas humanas e as baixas materiais. Ao ouvir os gritos de Golias no vale de Elá, os israelitas tiveram muito medo. Não havia nenhum guerreiro disposto a enfrentar o gigante.
a derrota se desenhava de uma forma constrangedora. É interessante neste ponto aqui nós notarmos que havia, na época de Davi, uma certa cordialidade de guerra, né? Havia ali um respeito. Eles marcavam assim, até hoje as guerras são regidas por leis, né? Quem quebra as leis da guerra, no pós-guerra, é julgado também se cometeu ofensa à lei de guerra. E nesses dias, as leis eram o seguinte, era ordenado os exércitos, eles marcavam um local para a batalha, e geralmente era um vale, e nesse vale perfilhavam-se os soldados de um lado e de outro, e ficavam ali até que se desse o combate verdadeiramente falando. E também tinha essa lei, essa norma ali de ter um combate solo, um representante de cada um dos exércitos iriam para a disputa, e isso iria ter um valor psicológico sobre a tropa. Nós entendemos aqui que o exército de Israel estava acanhado, com medo, ele toma fôlego e força quando Davi derrota o gigante. Davi derruba o gigante, decapita o gigante e vence o gigante. Aí o exército de Israel pega ânimo e vai para a batalha. Enquanto o texto fala que o exército dos filisteus, ao verem que o seu campeão era morto, desanimaram. Então tinha esse proceder na guerra. O que é interessante nós notarmos que hoje nós, os jovens cristãos, já que é uma comparação, né? Essa peleja de Davi com uma batalha do jovem cristão, nós estamos em desvantagem, porque hoje não tem norma, não tem uma regra, não tem uma lei de guerra. O inimigo das nossas almas, ele ataca o jovem, ele ataca o cristão em qualquer momento, em qualquer situação. Até nos momentos de entretenimento, o cristão fala assim, eu vou me entreter. Aí ele vai passear no shopping, ele vai num cinema, num teatro, ou qualquer outra coisa desse tipo, o adversário já vai bombardear a mente dele ali, com os ataques que vai fazer afronta os valores cristãos. E nós vemos até mesmo dentro da igreja, em muitas situações, não temos ali, na igreja física, né, um lugar somente de paz, não. Há embates também, há batalha. Jesus, ele ensinou isso aí quando ele falou sobre o joio e o trigo, que foram plantados ali junto, porém, era mister que permanecesse junto até o dia da ceifa, né? Onde será separado o joio do trigo. Então, a convivência com inimigos dentro da igreja, até mesmo da igreja, faz parte da vida cristã. Nós temos que ser maduros e saber se relacionar com todos com a graça de Deus. O apóstolo Paulo vai listar os seus embates, as suas dificuldades. Ele fala até mesmo dos de dentro, que são os falsos irmãos. O apóstolo Paulo fala disso. Então, atento nós devemos estar, porque não tem uma lei de guerra. Existe, na verdade, uma situação de ataque em toda situação na nossa caminhada cristã. Cordialidade não existe na luta do jovem cristão. Quem era Golias? Também ele é descrito no tópico 1, subtópico 2, como sendo um soldado capaz, é descrita a sua estatura, o armamento que ele usava, e ainda falta a arma ali, viu? Na descrição do inimigo de Golias, falta a arma para ele, porque ali não está citado que ele tinha espada e nem que tinha um escudo. Mas Davi, ele fala isso, tu vens com espada, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi utilizou-se, foi da espada do Golias para cortar a cabeça dele. Decapitou, venceu o Golias, após ter cravado na testa dele uma pedra, né? Aí Davi, ele vence o Golias e corta a cabeça dele. E essa espada de Davi, ou do Golias, Davi vai tomar. E ela é guardada pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, porque numa batalha para frente, Davi pergunta para o sumo sacerdote, não tem nenhuma espada, que ele estava fugindo e precisava de uma espada, né, de armamento. Aí apresentaram para ele a espada de Golias e deram para Davi a espada de Golias. Em outro dia, outra batalha, e é uma das coisas que nós temos que estar preparados. É inevitável batalha, então é melhor preparar o soldado para a batalha.
Deus, ele vê dessa maneira também. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos que lutar. Só que ele fornece a nós a armadura necessária, que é Efésios capítulo 6, versículo 10, fala para tomar a armadura de Deus. Então ele provê a armadura que nós precisamos. E a descrição do inimigo é do inimigo poderoso, forte. E se olharmos por vista, né? A Bíblia diz que o jovem cristão e o cristão, ele deve andar por fé, não por vista. Por vista, nós vamos temer, porque às vezes a dificuldade aos nossos olhos, às nossas forças, ela é grande mesmo. Nós vemos ali quando Moisés envia os 12 espias, eles vão ali espiar a terra de Canaã, e eles já sabiam que Deus tinha falado que a terra era uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. E o relato que eles trazem ali um cacho de uva que foi carregado por 2 homens. Então, mostrando que a terra verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. Só que os relatos ali, houve divergência. Josué e Caleb relatavam de uma forma de um cristão. Posicionamento de um cristão, nós vemos em Caleb e Josué, quando eles falam assim, nós vamos vencer em nome do Senhor. Porque os 10 estavam falando, verdadeiramente, a terra mana leite e mel, só que ela tem gigante. E aos nossos olhos, nós olhando para ele, nós era que nem um gafanhoto, que nem um inseto, diante dos gigantes moradores da terra de Canaã. E Caleb e Josué ali firmaram na fé, tomaram postura de fé. Só que eles inflamaram de tal maneira a congregação que eles pegaram em pedra para apedrejar Caleb e Josué. Se não fosse a glória de Deus aparecer a esses 2 que agiram com fé e proteger eles teriam apedrejado Caleb e Josué. Por quê? Porque lhe faltavam fé, né? Aí aos Coríntios vai falar que o evangelho foi pregado a eles também, só que o que faltava para eles é fé. Então o que não pode faltar no soldado cristão, no jovem cristão, é fé. Então creia, ainda que o seu inimigo seja descrito de uma maneira forte, é um gigante, é uma muralha, é uma adversidade enorme, mas para Deus não há impossível e não há dificuldade. Então você deve viver pela fé e andar pela fé. Fala também que ele zombava 40 dias, ele vinha zombando do exército de Israel. E nesse zombar, mostrava e lembrava para os israelitas a fragilidade dele. É interessante nós notarmos que o inimigo não estava falando de algo que fosse mentira, né? Se o inimigo vem e acusa-nos de ser fraco, é uma realidade, meus amados. Nós devemos aceitar quem nós somos. Nós somos fortes no Senhor. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas sem mim, o próprio Jesus falou, nada podeis fazer. Nada nós podemos fazer sem Cristo Jesus. A melhor versão minha, sua, do jovem cristão, é o ser cheio do Espírito Santo, que tem fruto do Espírito, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Porque o que resta fora do Espírito, fora de Deus agindo em nós, é obras da carne, né? Maldade, injúria, intriga e maledicência, lascívia e tantas outras coisas que é feio. Mas quando nós estamos no Senhor, nas virtudes do Senhor, nas virtudes do Espírito de Deus, aí nós temos valores. Então, quanto à nossa fragilidade, é isso. A Bíblia vai falar que Deus, ele chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Chamou as coisas fracas desse mundo para confundir a forte. Então, Deus, ele age nessa premissa e desta maneira. Deus não nos chamou porque nós éramos fortes. Ele fala isso ao Israel, ele fala assim, não foste escolhido porque sois fortes, porque era a nação melhor, o povo mais forte. Não, era o mais fraco dentre todos, mas Deus escolheu. E se somos escolhidos pelo Senhor, ele nos capacitará a lutar e nos concederá a vitória. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Então o jovem cristão, ele é mais do que vencedor. Então a questão da força do inimigo e a fraqueza nossa não é fator que deve desmotivar a nossa luta cristã, porque nós escudados no Senhor e na força do seu poder. Essa é a nossa premissa. Nós vemos também que no capítulo 1, no contexto ali no subtítulo 3,
vai falar a respeito da bênção, no contexto de bênção e de maldição que Davi estava passando. Nós vemos aqui, ó, Israel passava por tempos difíceis e o rei já não era mais alguém motivador. O povo já não tinha esperança de outrora. Mas qual o motivo de tudo isso? Longe de um fato ou outro, a verdadeira causa de tal situação repousava nas más escolhas. Saul escolheu as más escolhas, tanto de Saul como do povo. Saul escolheu não mais obedecer a Deus. O povo escolheu as referências cananeias. E aqueles guerreiros escolheram confiar no efêmero. Os guerreiros que estavam com Saul, o exército de Israel, eles confiaram no efêmero. Falaram assim, se a gente fosse forte que nem esse gigante aí, a gente ia para a batalha. Se a gente tivesse o armamento que ele tem, então a gente iria para a batalha. Isso aí é efêmero, isso é passageiro, transitório. Eles tinham que confiar no Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, como fez Davi. Aí o povo, ele tinha como referencial as referências cananeias. Então ele tinha uma amizade com o povo cananeu e ali se referendava neles. Sendo que a gente deve ter por referência o povo de Deus, o povo da fé. Nós devemos buscar crescer na graça. Então a referência nossa hoje, nesse texto, é Davi. Então como Davi agiu, nós devemos agir por fé e não por vista, confiando e crendo no Senhor. Saul ele não era mais fator motivador. E nós temos aqui uma vantagem, porque nós temos um rei que é fator de motivação para nós. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos em Jesus aquele que diz assim, ó, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele é referencial de vitória, eu venci o mundo. Então tenha um bom ânimo, não perca o ânimo, porque eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Então nós temos vantagem de Davi nessa questão da liderança quando nós olhamos para Jesus, e nós temos esse referencial, e Jesus, nós temos nele o fator motivador para nossas batalhas, para a nossa luta, para o nosso dia a dia, para o combate cristão. Jovem cristão, confie no Senhor, olhe para o Senhor, e você vai encontrar força, graça para pelejar e terá bom ânimo, porque o Senhor é bom. Nós temos aqui também a questão do povo, né? Do povo aqui, que tinha as escolhas erradas. E toda vez que a pessoa toma uma escolha, ela está renunciando a algo. Então, Saul escolhe desobedecer a Deus, ele está renunciando à vida de obediência. O povo escolhe os referenciais cananeus, ele está negligenciando os referenciais da fé. Nos dias de Davi, ele já tinha bastante personagens que já tinham passado pela história, dentro da linhagem de Israel, que homens que venceram porque depositaram a fé em Deus. Mas olha ali a batalha de Abraão, né, e os 318, eles que vão ali recuperar a Ló, que vão recuperar os bens, os prisioneiros de Sodoma e Gomorra. Abraão luta essa batalha com os servos, 318 servos, e Deus deu vitória a Abraão. Eles deveriam se referendar, era no povo de Deus. Nós também devemos se referendar, né? Já temos esse outro exemplo aí de Abraão, que venceu uma batalha contra um exército maior, apenas com 318 servos que ele tinha. O 2:1 vai falar sobre a intensidade de Davi. Esse é um outro fator interessante, intensidade de Davi. Ele não vivia uma vida apática, ele não vivia uma vida assim para baixo, depressiva, não. Davi era intenso naquilo que ele fazia. Tanto que o tema do trimestre vai falar que é de pastor de ovelha a rei. Então, desde da sua vida de pastor de ovelha até o reinado, ele vai ser muito intenso. Aí fala assim, Davi, ele não aceita os insultos. Olha aqui. O pai de Davi o enviou ao campo da batalha com a finalidade de levar alimento aos irmãos. Uma simples tarefa, algo fácil a se fazer. Cumprida a missão, bastava voltar para casa e seguir com a sua rotina frente das ovelhas. Então Davi só tinha que seguir, cumprir a missão, volta para casa e fica em paz. Mas Davi tinha 16 anos, não era a época da batalha para Davi. Os irmãos dele já eram, seguiram a Saul para batalhar. Só que os pais de famílias e a família ajudavam levando mantimento
para os soldados, mantimento ali, para manter eles lá no campo de batalha. Eles já estavam 40 dias. E Davi ia e voltava de Saul, a Bíblia diz. O que diz? Ele levava ali os mantimentos por mão, porque a família dele poderia estar colaborando ali nesse momento de guerra, né, nas despesas de guerra. E aí ele voltava, só que quando ele ficou avisado dessas afrontas, o que estava acontecendo no campo da batalha. Aí Davi, ele intensamente, ele fala, não, a tarefa dele era só levar um alimento, só levar a marmita, né? Mas ele fala, não, eu vou batalhar. O que é isso? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quando ele fala quem é o incircunciso e exército do Deus vivo, ele é referendado, ele se referendava na aliança que Deus fez com Abraão. Ele é descendente de Abraão. E aí ele fala assim, não, nós somos um povo da aliança. Nós temos uma aliança com Deus, a nossa aliança é a circuncisão. Nós somos o povo da aliança que Deus fez com Abraão. Não podemos aceitar isso. O Golias pode ter todas as armaduras, pode ter potencial físico, mas ele não tem aliança com Deus. Então eu vou para cima dele e Deus vai me dar a vitória. Essa foi a posição de Davi. Você é um jovem que está aliançado com Deus? Você tem uma aliança com Cristo? Então saiba, você está com todos os requisitos de vitória. Você é da aliança. E se você tem uma aliança com Cristo, Ele não vai te abandonar. Ele prometeu que estaria convosco todos os dias até a consumação. E Davi intensamente, ele vive. A intensidade de Davi, ela é sentida em toda a vida. Ele foi lembrado como um cantor, um músico, onde havia vários outros músicos, mas quando ele tocava, a presença de Deus se manifestava e era algo que vinha da alma dele, da alma de Davi. Davi, ele foi um grande salmista e ele foi tremendo também, ele viveu intensamente a sua vida como pastor de ovelhas. Nós vemos aí que ele era intenso ao ponto de correr risco de morte, quando ele enfrenta o urso, quando ele enfrenta o leão. Então é assim a vida de Davi, ele era intenso e o jovem cristão, ele precisa ter essa intensidade, viver uma vida fervorosa no Senhor, fervoroso no Espírito, como a Bíblia recomenda, que seja fervoroso no Espírito, sem esmorecer. Davi, ele não perdia o ânimo nem diante da incredulidade. Os irmãos deles ficaram bravo com ele, porque falaram, você está querendo ver a guerra, há uma maldade no seu coração. Ele estava sentindo o que estava acontecendo ali na guerra, verdadeiramente como uma afronta a si mesmo e ao povo da aliança. Mas o irmão dele falou, não, você está com maldade, você só quer ver sangue. E Davi, ele passa pelo discreto do seu irmão Eliabe, o mais velho. E ele passa também na questão de Saul. Saul, quando ele se apresenta, fala, você é um menino, você não tem capacidade. Isso aí é um gigante, é um guerreiro desde a sua meninice. Então não tem como você ir para essa peleja, até que Davi tem que contar o currículo dele, o testemunho dele, para conseguir ir à frente de batalha. Mas ele não perdeu o ânimo, mesmo diante de tudo isso. E outra coisa, nós aprendemos também que Davi, quando conseguiu o consentimento de Saul para ir para a batalha, ele foi vestido da armadura de Saul. Isso aí nós podemos pegar como uma afronta ou como uma estratégia do adversário, que ele permite às vezes, quando ele vê que eles vão lutar, mas agora nós vamos fazer com que ele não luta legitimamente. Como? Davi não tinha como lutar legitimamente com a armadura de Saul. Ele vestiu a armadura e andava ruim, não tinha condições, não tinha mobilidade. Aí ele fala, não tira essas tralhas, porque eu quero lutar com as armas que Deus me deu. E a Bíblia fala sobre aquele que não receberá galardão, aquele que não militar legitimamente. Então a nossa luta em prol do reino de Deus, ela deve ser uma luta voltada em prol das vidas, em prol de almas, tá? Tem gente que defende muitas coisas, seja denominação, seja instituições, e acaba ferindo pessoas, né? Então nós temos que ter muita sabedoria, muita graça de Deus, para nós não lutar de uma forma ilegítima, né? Uma certa feita eu ouvi uma irmã falando que ia fazer a obra de Deus, nem que se ela passasse por cima dos pastores dela, ela ia estar fazendo a obra de Deus, um espírito de rebeldia, né? Então nós temos que vigiar dessa maneira, para nós militarmos legitimamente.
Então, na nossa luta, nós lutamos em prol do reino de Deus, em pró-vida, em prol das ovelhas. Então, nós devemos tomar postura primária dessa maneira, saber militar legitimamente. Quem não militar legitimamente não vai ser coroado, diz a palavra de Deus. E a confiança de Davi era totalmente no Senhor. Ele vai falar que tu vens a mim com espada, com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Em 1 Samuel 17:45. E nós, cristãos, nós vamos em nome do Senhor. Nós temos um nome que está sobre todos os nomes, e no nome de Jesus é o nome que nós devemos invocar, e pelo nome do Senhor nós vamos encontrar vitória e seremos mais do que vencedores. As Escrituras dizem assim, somos mais que vencedores, aqueles que estão em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Aí nós temos o tópico 3, que é um tópico de suma importância, que vai falar sobre o relativismo moral e religioso, que é a luta do jovem dos nossos dias contra o relativismo, que é o mundanismo, né? Os ideais do mundo. Vai falar sobre aqui os perigos do mundo virtual e os perigos também da banalização da sexualidade no tópico 3. A questão aqui do relativismo moral e religioso. O relativismo é uma posição filosófica, um jeito de pensar em que não tem mais verdade absoluta na cabeça do homem pós-moderno, né? Ele acha que tudo é relativo. Então, a Bíblia fala assim a respeito do casamento, né? O casamento diz assim, não adulterará. Aí, em hipótese alguma, a pessoa poderia adulterar. Mas aí começa a fazer um relativismo moral. Cria-se um argumento e a pessoa começa a viver uma vida dentro de um casamento que ele diz assim, é meu casamento, então eu quero viver um casamento aberto, um relacionamento aberto. E aí o casal abre as portas do seu relacionamento para terceiros. Na cabeça deles, isso aí, ainda que eles foi algo que eles concordaram entre si, não quer dizer que era certo. Então, o relativismo moral, um exemplo, né, de relativismo moral, não vai fazer com que essas pessoas não sejam punidas por Deus, que não incorra em erro, quando a Bíblia fala de adulterar, porque elas abriram o relacionamento dela, né? Ainda que um marido e a mulher combine ou concorde com algo, e aquele algo esteja fora da presença de Deus, fora do padrão de Deus, nós já vemos aí o caso de Ananias e Safira, combinaram entre si, e dentro de uma moral que eles próprios criaram, foram relativos e mentiram para o Espírito Santo, e receberam o que convinha ao seu erro. Nós vemos essa questão do relativismo moral em várias formas, né? Hoje as pessoas, o homem pós-moderno diz, meu corpo é as minhas regras. Então ele relativiza a moral dele, é o corpo dele, então a regra é dele. E em nome desse posicionamento, muitos cometem adultério, muitos tocam a vida sexual fora do padrão de Deus, porque fala assim, é meu corpo, então as regras é minha. Só que a pessoa pode até viver isso, mas ela não vai passar sem prestar conta ao Deus que criou. Porque o Deus que é criador dos céus e da terra, que criou o homem, que mantém as nossas vidas, ele tem toda a autonomia sobre o nosso viver para ditar como é para nós viver. Então quem que tinha de direcionar o homem é o criador dele, e o criador é Deus. Então o homem não pode viver um relativismo moral. Relativismo religioso da mesma maneira. Eu tenho a religião, mas a religião do meu jeito. Quantas vezes você vai evangelizar, a pessoa fala, eu tenho Jesus, mas tenho Jesus do meu jeito. Não, não é do seu jeito. Eu tenho uma religião, mas a minha religião é somente no domingo à noite, às 2 horas de culto, ou no domingo pela manhã. Você relativiza a religiosidade sua e não vive uma vida de uma verdadeira religião, né?
que as escrituras vai falar que a religião verdadeira é cuidar do órfão, da viúva e se abster da contaminação do mundo. Então, uma pessoa que realmente tem uma religião cristã, ele vai viver a sua vida para a glória de Deus. Daí nós temos aqui a questão dos perigos do mundo virtual. Mundo virtual. É um mundo a qual o homem pós-moderno faz parte. Não tem como, nós estamos até se usando dessa instrumentalidade hoje aqui. Mas esse mundo virtual, nós temos que tomar cuidado. Nossa lição vai falar sobre algumas dificuldades, né? As superexposições, né? Pessoas que são muito expostas, o narcisismo, né? A pessoa, ela quer se mostrar e ela vai por esse caminho. A questão dos fake news, a questão aqui das idiotizações, a questão de polêmicas, a questão de pornografia. Então, o jovem cristão, ele tem um contato muito grande com um mundo virtual. E aqui o mundo, ele é apresentado para nós. Nós sabemos que tem muita coisa boa, né, na rede, mas também nós devemos fazer separação entre o santo do profano. A Bíblia diz assim, o que nós devemos pensar é o que tem virtude, o que tem boa fama, né? Aquilo que tem alguma virtude, é nisso que deve ocupar a nossa mente. Então tome cuidado, porque é muito tempo no mundo virtual, e mesmo no mundo virtual a gente tem que guardar na nossa mente para viver para a glória de Deus. A luta acontece aí, é diante de um celular, é diante de um computador, a luta cristã ela acontece. Somos expostos à pornografia, somos expostos aos valores dos cananeus, né? E nós não devemos ser referendados pelos cananeus, não. Nós temos que ter a vida, a nossa prática, a nossa regra de fé e de conduta, que é a palavra de Deus. Então, que Deus nos guarde nessa situação. A banalização da sexualidade. Hoje em dia, a banalização, ela é notória. Nós vemos cada vez mais cedo a erotização de crianças, nós vemos a moda, uma moda que ela favorece os princípios, os valores dos cananeus, não é os valores cristãos, é uma dificuldade para você achar uma vestimenta para um jovem crente, né? Nós vemos essa dificuldade porque o adversário tem trabalhado. Nós temos a questão da sensualização na vestimenta. Hoje você quer fazer uma academia, que é algo bom, o jovem quer fazer uma academia, mas e muitos até aceitam a mentalidade canané e começam a fazer essas academias para usam roupas que expõem o corpo, né? É lógico, você deve usar uma roupa apropriada, mas tem roupas apropriadas, confortáveis, que você guarde o pudor. Você guarde o seu pudor e não fica na sensualidade. É um perigo muito grande a sensualizar. É uma parte que deve ser para dentro da sexualidade normal, né? A sexualidade bíblica que acontece dentro de um casamento monogâmico, dentro de um casamento hétero, dentro de um casamento que é vitalício, segundo a palavra de Deus. Então a bênção da sexualidade acontece ali e não foi Satanás que fez. O que Satanás faz é perverter a sexualidade. Então tudo tem um momento correto. A banalização da sexualidade acontece quando cada vez mais cedo esse assunto ele entra na mente desde criança, o pré-adolescente, o adolescente. Então é um assunto que infelizmente ele tem nos nossos dias de ser tratado logo nos juniores ali, começar a abordar o direcionamento na sexualidade, porque o adversário tem se utilizado de muitos meios para perverter, corromper e banalizar a sexualidade. Então as pessoas não entendem, assim, não tem um conceito firme na palavra para que serve a sexualidade bíblica debaixo da bênção de Deus, e aceitam um caminho, e nesse caminho eles vão para a banalização, né? E somente Deus para nos guardar, somente o Senhor para guardar a sua igreja dessa situação. Que Deus abençoe na sexualidade, da boa formação sexual a nossa juventude. E muitos que aceitaram Jesus ainda tem muitos o padrão do mundo, e é necessário se adequar aos padrões de Deus, né?
A sexualidade dentro do casamento é uma bênção. Eu estou casado há 26, 27 anos, né? 27 anos já. E Deus, ele tem sido o nosso porto seguro, tem nos abençoado. Então, dentro do casamento é uma bênção. A questão de você ter filho do amor, os filhos deveriam ser filhos de um amor de um homem para com uma mulher, né? Dentro de um laço de casamento, aí nasce filhos do amor, e filhos do amor serão cuidados, serão zelados, serão preparados. É o ideal de Deus. Talvez muitos que estão ouvindo não teve essa possibilidade. Às vezes fala assim, irmão Paulo, eu tenho até rejeição dos pais, mas o Senhor, Ele é com a sua vida. E você que vai constituir uma família, deve constituir essa família, a sua na sexualidade sua, deve ser uma sexualidade que glorifique a Deus. Então, filhos do amor. Você deve ter filho do amor, você deve ter uma sexualidade dentro do casamento para a bênção e para a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus na nossa maneira de viver. Então, é uma área difícil. O adversário luta através de pornografia, através da corrupção. Então, que Deus te dê graça. Procure um apoio do pastor, você, do seu líder, para conversar sobre assuntos nas suas dificuldades. E por certo, o Senhor, e também vai ao Senhor, em oração, peça a graça ao Senhor, Ele vai te dar a graça necessária nesse assunto. Então, era para ser um assunto mais reservado, não era para ser banalizado. Só que tudo, faz um comercial, o comercial ele vai tratar da sexualidade. Fazem a arte, música, tudo voltado para a sexualidade. Então, o homem atual, o homem contemporâneo, ele tem sido um homem erotizado. E você, até quando você não quer, você está escutando música que é sobre a erotização. Então, nós devemos tomar cuidado para não banalizar a sexualidade. Que Deus dê graça. E o nosso, caminhando aqui para a nossa conclusão, diz que ao longo das nossas vidas nós enfrentaremos muito desafio, que é os nossos Golias. Como Davi, se estivermos confiantes no Senhor e andarmos nos seus caminhos, certamente nós seremos abençoados e venceremos as batalhas. Não importa qual a dimensão dos nossos problemas. As nossas capacidades humanas são insuficientes, é verdade, contra as armaduras do nosso inimigo. Mas ao deixarmos o Espírito nos conduzir, com certeza glorificaremos a Deus com as nossas vidas e celebraremos com júbilo ao Senhor. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e, por certo, nele você é mais do que vencedor. Senhor Deus e Pai, peço a sua bênção na vida de cada um dos seus filhos, Senhor, que vão ouvir essa mensagem, que vão estar diante da sua palavra, deste ensinamento, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, sobre esse tema a respeito de Davi, o matador do gigante. Conceda vitória e conceda graça a cada um dos seus filhos, para que o jovem cristão, que é forte porque tem a palavra de Deus nele, seja e continue sendo uma bênção na vida dessa sociedade atual, Pai. Em nome de Jesus eu peço essa bênção e em nome de Jesus agradeço. Amém. Deus continue abençoando meus amados irmãos.